Se você quiser saber mais sobre definição, generalidades e geração do ultrassom terapêutico, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou Atena, a assistente virtual do Luiz. Seja bem-vindo a mais um de nossos vídeos de conteúdo. Meu nome é Luiz Eduardo Durães, eu sou fisioterapeuta da LED Físio e você está na Physio School com Luiz Eduardo Durães, a sua escola de fisioterapia. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender, né? O ultrassom, ele é um som, né? Então, o som audível que a gente escuta, né? Ele basicamente tem basicamente quase todas as mesmas propriedades do que o ultrassom, né? O ultrassom, ele é um som, porém ele não é audível, ok? Então, o ultrassom, assim como o som e o infrassom, eles são ondas mecânicas, são ondas acústicas. Bom, o ultrassom, diferentemente, por exemplo, do laser, o laser ele é uma onda eletromagnética, certo? Já o ultrassom é uma onda acústica, né? É uma onda mecânica. É diferente. Carrega energia, mas ela não é uma onda eletromagnética, né? O laser, por exemplo, cuja onda é uma onda eletromagnética, não precisa de meio para se propagar. Já o ultrassom não, ele precisa de um meio para poder se propagar, certo? Por quê? Porque é uma onda acústica, não é uma onda mecânica, né? Então, é o seguinte, os aparelhos de ultrassom, né, a grande maioria dos aparelhos de ultrassom terapêutico, eles utilizam essa frequência aí, né, um intervalo entre essas duas frequências limite aí, né, 0,7 MHz a 3,3 MHz, né? O mega, para quem não sabe, você multiplica o valor por 1 milhão, ok? Então, aqui no exemplo, ó, se você pegar 0,7 e multiplicar por 1 milhão, né, vai dar 700 mil. Se você pegar 3,3 e multiplicar por 1 milhão, vai dar 3 milhões e 300 mil. Então, para facilitar, né, essa questão aí da matemática da coisa, né, fica desse jeito para ficar mais fácil, né? Então, os aparelhos de ultrassom terapêutico, eles usam frequências aí, né, geralmente nesse intervalo aí, né? 0,7 MHz a 3,3 MHz. Você deve ter aí no seu ultrassom dois cabeçotes, um de 3 MHz e um de 1 MHz, né? Então lembra que frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Logo, aquele que tem uma frequência maior vai menos profundo no tecido, no caso 3 MHz, e o que tem a frequência de 1 MHz, ele vai mais profundamente no tecido. Então, você usa para atingir tecidos biológicos mais profundos aí no seu paciente. Então, qual que é a definição de ultrassom, né? É isso que está aí, né? Então, são ondas acústicas, né? Ondas acústicas, ondas mecânicas de alta frequência, né? Que transmitem energia através da compressão e rarefação de um material, né? De um meio. Eu vou explicar isso com mais detalhe. Calma aí. Então, ó, como eu tinha dito anteriormente, tá vendo? Ó, o som, o que é considerado o som é isso aqui, ó, que é audível pelo ouvido humano. Então, frequências entre 16 Hz e 20 mil Hz são audíveis, né? O ouvido humano consegue escutar. Isso é o som. Acima de 20 mil Hz, ultrassom, certo? E abaixo de 16 ou de 20 Hz, eu já vi na literatura, eu já vi dessas duas formas, né? Que então, o som entre 16 e 20 mil Hz ou entre 20 e 20 mil Hz. E aí, abaixo de 16 Hz ou abaixo de 20 Hz seria o infrassom, ok? Esqueci de falar, né, o que significa Hertz, né? Não tem problema se você não sabe. Se você não sabe, você vai saber agora. O que é o Hertz? Hertz é uma unidade de medida que significa ciclo por segundo, repetição por segundo. Ou seja, o que significa 16 Hz? 16 Hz significa 16 pulsos em um segundo. Então, voltando à definição do ultrassom, né, que nós estávamos falando aqui, né, então consiste em ondas acústicas de alta frequência que transmitem energia através da compressão e rarefação de um material. Então, você imagina
aqui, né? Tem um material qualquer aqui na frente desse, que nem aqui, né? Ó, você está vendo aqui. Você tem as moléculas de ar e o ultrassom aqui, ó, gerando, né, a rarefação e a compressão, a rarefação e a compressão. Então perceba que a compressão, ó, as moléculas elas são comprimidas umas nas outras, enquanto que na rarefação não ocorre essa compressão de né, de um grupo de moléculas em cima das outras, né? Então na compressão você tem as moléculas sendo comprimidas umas nas outras, já na rarefação você não tem esse fenômeno, tá vendo? Aqui, ó, é a mesma coisa, né? Esse outro exemplo. Então, tá vendo? Ó, o feixe azul, as moléculas estão sendo comprimidas umas nas outras. Já aqui, ó, né? No branco, no espaço branco, você tem a rarefação. Por que que isso ocorre? Então, vai ficar mais fácil de entender agora. Aqui, uma vez que você entende como que o ultrassom ele é gerado, fica mais fácil de entender essa história de compressão e de rarefação, certo? Então, o que que acontece? O transdutor do aparelho, o cabeçote do aparelho, ele tem o cristal, né? Esse cristal, ele tem um material, ele é fabricado, né, de um material que tem uma propriedade, que é a propriedade da piezoeletricidade inversa, né? O que que é a piezoeletricidade inversa? É a capacidade de pegar, né, o estímulo elétrico e transformar em mecânico e vice-versa, pegar estímulo mecânico e transformar em elétrico, né? Então, o que que acontece aqui? Bom, você liga o aparelho de ultrassom na tomada, né? Ou ele tem bateria, enfim, alguns têm até bateria. Então, o que acontece? A corrente elétrica, né? Quando o aparelho é ligado, a corrente elétrica ela chega até o cristal no transdutor do aparelho. E o que que acontece? Bom, acontece o seguinte: o cristal ele tem a capacidade de se comprimir e de se expandir, se comprimir e de se expandir. Então, o que que acontece? Na mesma frequência que a corrente elétrica que chega no cristal muda de polaridade, ou seja, muda para positiva, muda para negativa, muda para positiva, muda para negativa. Na mesma frequência que acontece isso, acontece a compressão e a expansão, a compressão e a expansão do cristal que está no transdutor, no cabeçote do aparelho. Então é o seguinte: toda vez que o cristal aqui no cabeçote ele é comprimido, ocorre o que ocorre quando ele é comprimido? Ocorre a rarefação das moléculas aqui no meio. Quando ele se expande, ó, quando ele se expande, aí ele gera a compressão das moléculas, entendeu? Então, ó, comprimiu, quando ele sofre compressão, você tem a rarefação das moléculas no meio. Agora, quando ele sofre, né, o cristal, sofre a expansão, aí, diferentemente, você tem a compressão das moléculas constituintes do meio, né? Então, tá aqui no exemplo, né? Ó, aqui dentro desse transdutor, você tem o cristal, aí tá vindo a corrente elétrica aqui. Então, quando o cristal sofre compressão, ele fica menor, você tem aqui, ó, a rarefação. Quando o cristal aqui dentro ele se expande, aí você tem a compressão aqui das moléculas do meio, né? E a compressão e a expansão, compressão e expansão do cristal PZT, né, que tem a piezoeletricidade inversa como propriedade no seu material constituinte aqui dentro, né, esse cristal ele vai mudar ele vai alternar entre compressão e expansão na mesma frequência que a corrente elétrica muda de polaridade. Então, aqui, o que acontece? Quando você tem a expansão do cristal, você tem a compressão das moléculas. Ó. Então, aqui nesse exemplo, né, quando essa corrente elétrica ela polariza positivamente, né, ela fica positiva, a polaridade dela, o que, que acontece? Compressão das moléculas. Então, o cristal aqui, ele expandiu, certo? Já quando ele vem para negativa, né, quando a corrente fica negativa, o que, que acontece? Aí o cristal, ao invés de expandir, ele se contrai. E aí você tem rarefação aqui das moléculas constituintes, né, do meio. Então, o que é o ultrassom? É uma onda acústica, é uma onda mecânica que sim carrega energia, né? E essa compressão e expansão do cristal, que vai gerar a compressão e rarefação do meio, né? Essa compressão e rarefação alternada das moléculas do meio por conta da compressão e expansão alternada do cristal, é o que gera o ultrassom propriamente dito. Bom,
ainda falando aqui das generalidades do ultrassom, todas essas generalidades elas são importantes para que você saiba para quando você for, né, usar o aparelho. Então aqui, então você imagina o seguinte, toda vez que o ultrassom, deixa eu me tirar daqui, né? Então, ó, como vocês podem ver, aí, o que que acontece? Quanto mais longe, né, o ultrassom, a onda ultrassônica, ela estiver da fonte emissora, menos intensidade ela vai ter. Então, conforme a onda ultrassônica ela vai se distanciando, ela vai se afastando, né, da fonte emissora de ultrassom, mais intensidade ela vai perdendo. Isso por conta da atenuação. Então, como vocês podem ver aqui, ó, olha a intensidade aqui, ó, como estava maior. E aí ela vai diminuindo, diminuindo. Então, aqui, ó, você tem a fonte emissora de ultrassons, tem o transdutor, cabeçote do aparelho, né? E conforme, ó, a onda ultrassônica, ela vai se distanciando, né, da fonte emissora, né, do transdutor, olha como a intensidade diminui. Então, ó, isso aqui, ó, é a intensidade, ó, pode ver, ó, a intensidade foi diminuindo conforme ela foi se afastando da fonte emissora, certo? Isso por conta da atenuação. Então, aqui você já consegue ter uma sacada clínica, né, importante, que é o seguinte: quanto mais profundo for o ultrassom quanto mais profundo for o tecido, né, ou a estrutura que você quiser atingir lá no seu paciente, maior vai precisar de mais intensidade você vai precisar. Por quê? Porque da fonte emissora, ou seja, do transdutor, do cabeçote, até o tecido-alvo, vai ter o quê? Vai ter perda de intensidade, né? Como vai ter perda de intensidade por conta da atenuação, pode ser que o tanto de intensidade que você pôs faça com que o ultrassom não chegue de fato até onde ele precisa, até o tecido-alvo que ele precisa, entendeu? E o que é a atenuação? A atenuação, né? Então, essa perda de intensidade, ela ocorre por conta de três coisas. Então, a atenuação, que é a perda de intensidade, ocorre por conta de três coisas, né? Que é a absorção, a refração e a reflexão. Sim, a onda ultrassônica, ela pode não ser eletromagnética, né? Sendo ela, então, obviamente, como eu acabei de falar, uma onda acústica, uma onda mecânica, mas ela também sofre reflexão e refração. Lembra que a gente aprende lá no ensino médio, refração, reflexão em física, né? Então, só que metade da atenuação fica por conta da absorção e a outra metade da atenuação fica por conta da refração e da reflexão. Vai ficar mais fácil de entender agora, calma. Então, primeiro vamos falar da reflexão, né? Então o que que é a reflexão? A reflexão, né, é um redirecionamento, né, do feixe de incidência ultrassônico para longe da superfície onde ele foi incidido, né? Só que, como está dizendo aí, né, em um ângulo igual o de incidência, só que oposto ao ângulo de incidência. Então, como é que fica aí? Aqui, ó, dá para ver melhor, tá vendo? Ó, o vermelho é a onda refletida, né? Então, ó, tá aqui a onda ultrassônica, ela tá vindo aqui, só que, ó, ela foi redirecionada dessa superfície, né? Daí ela foi redirecionada da superfície de incidência, né? Com um ângulo igual, ó, é o mesmo ângulo, ó, um ângulo igual ao ângulo de incidência, só que oposto ao ângulo de incidência, certo? Qual que é a importância? Qual que é a importância disso, né? Que acontece, né? Acontece reflexão de ultrassom. Acontece reflexão de ultrassom conforme você usa ultrassom terapêutico no seu paciente, né? Então, onde você tem maiores diferenças de impedância acústica entre os tecidos, é onde ocorre mais reflexão, né? Então, ocorre reflexão, né, nos tecidos biológicos do paciente, né? Então, ocorre mais reflexão nos tecidos biológicos do paciente, justamente aí onde eu coloquei no slide, né? Onde você tem onde você tem a maior diferença de impedância acústica entre os tecidos. É onde você tem mais reflexão. Mas tem uma coisa interessante aqui para explicar agora. Então, ó, é o seguinte. Aqui, ó, ar da pele, 100% de reflexão do ultrassom. Então, ó, aqui tem a pele, aqui onde tem a marca vermelha, né, o círculo vermelho, é o ar da pele. Aqui no ar da pele, você teria 100% de reflexão desse ultrassom. Já nessa outra interface, né, ó, meio de transmissão, então no caso aqui o gel, aqui o número 2, ó,
e a pele, né? Então, nessa interface aqui, ó, qual interface? Essa interface aqui agora, ó, gel, meio condutor do ultrassom e a pele. Aqui, bem nessa região, a gente teria apenas 0,1% de reflexão do ultrassom. E aqui, ó, nessa outra interface, né, que seria transdutor e o meio de condução, ou seja, agora aqui, né, ó, você tem aqui o transdutor, né, o cabeçote do ultrassom e o gel. Aqui você não tem reflexão da onda ultrassônica, tá? Todas essas informações estão no livro da Michelle Cameron, que é fisioterapeuta e médica. E aqui, como eu mostrei, acabei de mostrar, né? Aqui você tem a onda refletida, né? É claro que, né, o grau de incidência que você vai utilizar para aplicar ultrassom no seu aparelho não vai ser assim, né? Então, se a pele do paciente está aqui, você vai vir com o transdutor reto aqui, você não vai angular, né? Isso vai ajudar bastante em relação também à reflexão. E aí a gente tem também a refração, né? Então, o que é a refração? A refração é isso aqui, né? É quando você tem lá, né, o feixe de incidência, ele é aplicado nessa direção, né? E uma vez que ele penetra ali na interface tecidual, ele tem né, o seu ângulo de direção redirecionado, né? Então, tá vendo, ó? Aqui, ó. Então, você tem o feixe de incidência ultrassônico aqui, ele passou aqui, né, da interface tecidual e ele teve esse redirecionamento do seu ângulo, tá vendo? Essa é a refração, tá aqui, ó, né, refracted wave, ou seja, a onda refratada, né? Então, aqui em vermelho tem a onda refletida, aqui a onda refratada e aqui a onda transmitida, certo? Então, a reflexão, a refração e a absorção são elas que produzem o quê? Esse fenômeno da atenuação, ou seja, da perda de intensidade. Então, quanto mais longe da fonte emissora, né, no caso o transdutor, o cabeçote do ultrassom, menos intensidade o ultrassom vai ter, a onda ultrassônica vai ter, né? Por quê? Porque você vai ter onda, você vai ter, né, reflexão, você vai ter refração e você vai ter absorção do ultrassom por tecidos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa calcular corretamente qual que é a intensidade que você vai colocar no seu ultrassom. Então, você tem que pensar no tanto de intensidade que você precisa para chegar até o tecido-alvo, baseado no quão profundo ele está, e você também precisa, né, pensar o quanto que você quer de intensidade que chegue nesse tecido para agir terapeuticamente falando. Por isso que é o que eu falo, usar os recursos de eletrotermofototerapia não é coisa fácil. Parece fácil, mas não é. Se você, como tudo na fisioterapia, a somatória dos detalhes fazem toda a diferença no final da sessão. E aí, no final de uma semana de tratamento, no final de um mês de tratamento e no final do tratamento total. Então, você precisa estar atento a esses detalhes. Agora que uma coisa que eu achei sensacional, essa explicação de absorção, né? Isso daqui já não veio do livro da Cameron, veio do livro da Behrens e da Baynard, tá? Então, não confundir absorção com penetração. Inclusive, né, a relação entre absorção e penetração, em outras palavras, elas têm uma reação, em outras palavras, elas têm uma relação inversa. Por quê? Então, o que é absorver? Absorver é reter algo dentro de si. Então é o seguinte: quanto mais denso um material, um tecido biológico, né, maior é a sua impedância acústica, como está escrito aí. Então, mais ele vai absorver ultrassom. Quanto maior o coeficiente de absorção e quanto maior o conteúdo de colágeno de um tecido, também mais ele absorve ultrassom. Então, isso que é absorção. A absorção não é penetração, são coisas diferentes, certo? Absorver é reter a energia ultrassônica em si, certo? Já a penetração, né, é introduzir algo dentro, ou seja, é o quanto que o ultrassom consegue mais ou menos profundo. E uma coisa que você talvez já saiba, né, que vários efeitos biofísicos, né, são gerados pelo ultrassom terapêutico. E aí, obviamente, eles são divididos em, né, em efeitos biofísicos
térmicos e efeitos biofísicos não térmicos, né? O efeito biofísico térmico é o aumento da temperatura e o efeito, né, e os efeitos biofísicos não térmicos, aí aqui a gente tem vários, mas aí para citar alguns, né? Acoustic streaming, microstreaming e cavitation, né? Que é a cavitação, né? Então ali nessa parte de efeitos biofísicos não térmicos, né? A ideia é aumentar a permeabilidade da membrana celular, né? Para gerar os efeitos terapêuticos que a gente tanto quer no paciente. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. É o seguinte, no YouTube fica o vídeo na íntegra, então, né, a aula inteira completa, toda na íntegra, né? E os cortes com as partes, com talvez as partes mais importantes, né, estarão, né, no Instagram e no TikTok, ok? Então, que a Físio esteja com você. May the Physio be with you. Obrigado por assistir. Tchau. Se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe, salve e siga esse perfil para mais conteúdos.